Querida igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um, com cada família aqui representada nessa manhã. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos ler um texto que está em Lucas capítulo 16, vocês já estão vendo, Lucas 16, capítulo 16, versículos 1 a 13, vocês já estão vendo o tema da nossa meditação nessa manhã. Eu digo para você, esse é o meu objetivo final nessa exposição bíblica, conduzir você a esse entendimento. Sustente a obra de Deus com a sua fidelidade. Jesus dos crentes, como eu gostaria de alcançar esse objetivo. Só Deus sabe como eu gostaria de alcançar esse objetivo. Eu, como servo de Deus, pregador da palavra do Senhor, um serviçal inútil como sou na obra, já há quase 24 anos, o que eu tenho percebido nisso é a maturidade cristã. Deixa mais um pouquinho o tema, por favor, antes, o sustente a obra de Deus com a obra missionária, nos telões, porque provavelmente, meus irmãos, nessa ideia aqui, esteja a ideia de maturidade cristã. É muito possível que seja. Introdutoriamente estou falando, assim que eu estava para concluir o doutorado em ministério, eu fui convidado para fazer parte de um grupo que estuda avanços em maturidade cristã no mundo. Faço parte de um grupo que tem um representante da Europa, um da América do Norte, um aqui da América do Sul e mais 2 do Oriente, Extremo Oriente e Oriente Médio. E a gente caminha estudando isso nas regiões do mundo e é cada vez mais forte essa ideia. É um grupo de estudos, está se desenvolvendo, em algum momento talvez se tornará um artigo para alguma revista teológica mundial. E nós estamos caminhando assim a passos largos para um entendimento que o estado mais alto da maturidade cristã é quando o cristão se importa com a obra de Deus no mundo. Quando as suas ações são determinadas pelo entendimento da vontade que Deus tem para o mundo. Redenção, salvação, alcance de pessoas pelo mundo afora. E esse estado de maturidade leva pessoas a simplesmente se tornarem cooperadores dessa obra mesmo. Então, com essa breve introdução, eu quero ler a passagem bíblica. Claro que você já está pensando, onde é que eu entro nisso? Como é que eu participo disso? Será que eu sou um sustentador? Será que o pastor está querendo que eu seja a partir de agora? A resposta é, queria muito. Barbaridade, queria demais. Que coisa maravilhosa e gigante e poderosa seria se todos nós saíssemos dessa manhã, dessa igreja, belíssima igreja, que bom lugar este, que bom lugar para cantar o amor de Deus, que lugar maravilhoso para dizermos que de graça recebemos, como nosso grupo cantou. Eu estava lá, Patrícia e eu estávamos quando Raquel Novaes cantou essa canção lá no Auditório Rui Barbosa, numa apresentação que ela fez no ano passado. É emocionante lembrar disso. Que graça é essa? Tudo de graça, tudo recebido de graça. Família recebida de graça, cura de doença recebida de graça, amizade entre irmãos recebido de graça, filhos crescendo recebido de graça, tudo de graça. Tudo de graça. Que lugar maravilhoso para isso que Deus nos deu, né? Mas já pensou, nós vivermos coisas em lugares como este, que determinam nossas práticas no mundo? Sustente a obra de Deus com a sua fidelidade. Eu vou voltar a isso lá no final. Nós temos algumas coisas para pensar a partir da parábola do administrador infiel. Está aqui em Lucas capítulo 16, versículos 1 a 13. Eu leio o texto, falo com as nossas preciosas crianças, que já estão com as suas pranchetas, estou olhando para algumas aqui, e elas vão fazer uma ilustração e vão servir a Deus conosco aqui no culto. E então falo com os adultos, conosco, né, com todos nós. Acompanha comigo, por favor. Lucas capítulo 16, versículos 1 em diante. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador,
Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que, quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta, escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Porque se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Quero começar com as nossas crianças. Quero pedir a elas que façam o seguinte desenho. Imaginem vocês estando em uma casa, desenhem uma casa linda. Provavelmente a casa de vocês. Vocês devem amar a casa de vocês, né? O que tem lá na casa de vocês? Provavelmente lá na casa de vocês tem um quarto muito legal, muito bonitinho, né? Se você é uma guriazinha, deve estar todo rosinha ainda, se você tem uns 6 ou 7 anos, por aí. Se você for um rapazão, aquele futuro homenzão dessa igreja, o quarto está azulzinho, bonito e tal, que papai e mamãe fizeram para você. A cama, o berço já foi trocado por cama, né? Você que tem 5, 6, 7 anos, já tem uma caminha bonita lá. Olhem para aquele quarto, pensem naquele quarto, não é maravilhoso? Ele é de vocês, né? Vocês estão lá. Mas ele faz parte da casa do papai, da casa da mamãe. Lá na escritura do apartamento do papai e da mamãe consta o nome dele, não é o seu. Mas ele é o seu quarto, mas é do pai ou é da mãe. E então, quando mamãe diz assim: arruma a sua caminha, aquela caminha é sua, e você arruma e deixa muito bonitinha sempre que acorda. Mas quem comprou aquela caminha provavelmente foi a mamãe ou foi o papai. Então você está utilizando para o seu benefício. Que soninho maravilhoso naquele quarto, né? Mas tudo aquilo foi o papai e a mamãe que lhe deram. Acordou de manhã e você está desenhando o seu quarto. Desenhe o seu quarto, desenhe sua cama, desenhe aquelas coisas bonitas que você tem lá. Aí você vai tirar a roupa lá do roupeiro. E então aqueles vestidinhos maravilhosos, aquelas calças jeans lindíssimas, são todas tuas, para você usar. Mas quem comprou foi o papai e a mamãe. E como é que você administra o seu quartinho? Como é que você administra a sua roupinha? Como é que você administra essas coisas tão maravilhosas que Deus te deu, criança? Você administra com gratidão, você cuida para não sujar tanto a roupa, porque senão, quando vai lavar, a mamãe vai ter muito trabalho. E a mesma coisa com o quarto, não vai riscar o quarto de giz, ou de tinta de caneta, ou coisa assim, porque é o seu quarto para você usar. Papai e mamãe que fizeram, mas você está usando.
Não é maravilhoso poder usar como se fosse sua, como se fosse seu, alguma coisa que você recebeu de presente? O único trabalho que o papai e mamãe espera de você é que você cuide bem das suas coisinhas. Quem sabe até de tanto que você cuida bem das suas coisas, eles vão te dar coisas melhores. Ou não? Não é assim que a gente lida com as nossas crianças, pais e mães? Conforme eles cuidam bem das coisas, a gente tem prazer em dar coisas melhores ainda para eles. Mas se eles não cuidam bem das coisas, a gente também fica preocupado em dar, né? Você que é adulto já deve estar entendendo o que eu estou querendo dizer. As crianças podem exercer mordomia cristã cedo, quando elas reconhecem onde está a fonte, quando elas reconhecem qual foi o custo para aquilo que elas estão usando, e quando se requer delas sabedoria para cuidar das coisas que elas receberam de presente. Essa é a vida de um mordomo. Se nossas crianças conseguirem entender cedo que elas administram bens e recursos, mas que não foram elas que pagaram, elas receberam, e elas podem cada vez mais usufruir de benefícios desse grande e maravilhoso pai e mãe, que são tão amorosos, que querem dar sempre o que podem aos seus filhos, elas vão agir com responsabilidade. Então, que Deus abençoe vocês, crianças, viu? Nessa caminhada de receberem as bênçãos e administrarem bem as bênçãos de Deus na vida de vocês. Quero falar com os adultos agora. Enquanto isso, nossas crianças vão desenhando o quartinho, a casa, a roupinha que elas têm, a comida que elas comem, o carro que elas vão para a escola, o ônibus que elas pegam para ir para a escola, tudo como bênção de Deus. E nós adultos vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Meus irmãos, a fidelidade ao Senhor sempre foi um teste ao nosso coração. Sempre foi. A fidelidade a Deus, a consciência de que tudo vem de Deus, sempre foi um grande teste para o coração dos cristãos. Eu quero começar com uma ilustração, uma pequena história que eu ouvi agora pela manhã, enquanto chegava aqui à igreja. O Maurício Nunes me encontrou aqui fora e nós falamos rapidamente sobre uma coisa, e ele me disse que o primeiro piano de caudas, eu acho que foi o primeiro, né? Primeiro piano de caudas da nossa igreja mãe aqui em São Paulo, a Igreja Unida, ele foi recebido de um vizinho que morava em frente à Igreja Unida, e que via as pessoas chegarem para o culto, via aquela movimentação toda, e ele morava em frente, num daqueles prédios antigos. E em determinado dia, já indo para o fim da sua vida, ele deu uma oferta para a Igreja Unida, porque ele gostava muito de ouvir os cânticos, os louvores, e ele era um admirador do som de piano ou coisa assim, e ele deu uma oferta grande para a igreja, e a igreja foi e comprou o piano de caudas. Não é maravilhoso isso? Não é bonito de se ver isso? É impressionante, eu acho. Acho até que é um pouco raro isso acontecer. Mas não é impressionante que uma pessoa que talvez não creia em Deus, porque não temos fatos que evidenciem isso, ele era apenas alguém que talvez gostasse das canções, porque aí o som da igreja chegava até onde ele estava. Não é maravilhoso? Não é admirável que alguém que talvez não seja crente tenha exercido uma generosidade tão grande a ponto de que o piano de caudas da igreja esteja lá porque ele fez isso? Eu acho admirável. Tão admirável, na inversão desse conceito, talvez tão admirável, tão impressionante, seja alguém que conhece a bondade de Deus, a graça de Deus, ser infiel. Também é impressionante. O mesmo ato que me espanta, falar, meu Deus, o homem deu um piano de caudas para a igreja. Você sabe quanto custa um piano de caudas, em média, né? Nós não estamos falando de R$1.000, de R$2.000, de R$3.000. Nós estamos falando de R$80.000, de R$100.000, talvez mais do que isso. É impressionante. Mas tão impressionante quanto é isso, é você se deparar com alguém que recebeu tudo de graça, mas é infiel. Reverendo Jorge Canelhas, nosso amado irmão, estou vendo ali Dona Jô, a gente sempre fala dele aqui, né, Dona Jô, com saudade, né? Ele tinha uma frase que ele dizia, deve ter dito isso para você, em algum momento quando te encontrava. Primeira coisa que ele fazia, quando ele via um de nós, ele fazia uma perguntinha sempre.
Não sempre, mas muitas vezes fazia. Alguém se lembra da perguntinha básica do reverendo Jorge quando ele encontrava? O pessoal fazendo sim com a cabeça, né? Todos. Os mais novos não. Então eu vou contar para eles, tá bom? Que não é para vocês, que vocês sabem. Ele apertava a mão da gente e ele falava: continua crente, filho? Era isso, né? Eu acho que ele fazia outras perguntas também, mas essa ele fez para muita gente aqui. Os de cabelinho mais grisalho aí, os que já perderam quase o cabelo como eu, sabem disso. Ele dizia: continua crente, filho? E todos nós falávamos: sim, claro, sim, reverendo, sim. Um dia, isso aí já é conversa de bastidor, de professor e de aluno, eu aluno dele, e depois colega dele na sala de aula do JMC, dando aulas com ele. Um dia ele me contou uma história, talvez tenha contado para alguém de vocês já, mas a minha ele contou. Um dia ele perguntou isso para uma pessoa: ele falou assim: filho, você continua crente? E a pessoa disse: continuo, reverendo, mas não sei se tenho sido tão fiel. Aí o reverendo Jorge franziu a cabeça, talvez tenha batido em cima no cucuruto assim, coçado para o cabelo e falou assim: isso é um perigo, filho. Isso é um perigo, filho. Vejam só, recapitulo: continua crente, filho? Ele falou: sim, continuo, mas talvez não tenha sido tão fiel. E ele disse: isso é um perigo, filho. Isso é um perigo. Presta atenção, isso é um perigo. E aí ele contou para nós: 2 ou 3 meses depois, esse homem estava no gabinete contando a destruição da sua família. Tudo isso começou a acontecer quando ele casou-se com alguém, vivia uma vida cristã adequada, era fiel nos seus dízimos à igreja. A esposa começou a ficar contra ele ser um homem que dava o seu dízimo à igreja. E então um dia ele parou de dar, porque ele não queria ter a confusão em casa. Bom, mas aqueles que deixam de ser fiéis ao Senhor, presta atenção, isso é sério demais. Aqueles que deixam de ser fiéis ao Senhor são confiáveis em outras áreas, como por exemplo fidelidade conjugal? No primeiro momento ele achou que sim. Eu só deixo de ser fiel ao Senhor, mas eu sou fiel a todos os meus outros princípios. A mente começou a se perturbar de um jeito que ele não conseguiu ser fiel mais na casa. Aquela mulher que um dia levou seu marido a ser infiel a Deus, experimentou a infidelidade do marido. Esposas, levem seus maridos à fidelidade, viu? Essa ilustração deve levá-las à oração de joelho, para que seus maridos sejam fiéis ao Senhor, porque se eles não forem fiéis ao Senhor, preocupe-se, só preocupe-se com sua vida, com sua família. Quando a gente pensa: não, eu sou crente sim, a gente também deveria pensar: será que sou fiel à medida que eu digo que sou crente? O que vem depois de um pecado? Outro. O que vem depois de um abismo? Outro. Quantas pessoas, num descuido na fidelidade ao Senhor, colocaram em risco seus relacionamentos mais caros, suas disposições profissionais, mais da boa vontade do mundo, mas quando elas erram na sua relação com Deus, possivelmente também vão errar na sua relação com os homens. Quando eu olho para essa parábola, eu vejo isso e trago coisas aqui para a gente pensar. E eu falo sobre 4 ideias, muito rapidamente, claro, porque ela é uma parábola. Pregar expositivamente numa parábola não é pegar versículo por versículo, palavra por palavra, mas tem um conceito aqui. 4 coisas eu gostaria muito que nós levássemos para os nossos lares. A primeira coisa: Deus nos confia recursos e requer fidelidade, sim. É bíblico isso. Isso não é teologia de prosperidade, isso não é toma lá da cá, isso tem a ver com graça de Deus e responsabilidade da gente. Deus confia recursos, entrega recursos e requer fidelidade. A sabedoria de um administrador nos recursos do seu Senhor revelam o quanto ele teme esse Senhor. Isso é uma coisa importante. O uso dos bens terrenos, em última análise, vai revelar o coração.
como nós administramos as coisas, vai mostrar o coração. Vou voltar às crianças, rapidamente, porque eu sei que elas estão desenhando. Se uma criança ganha demais do pai e da mãe, mas desperdiça geral, a mãe e o pai sabem, tem um problema com o coração do meu filho. Tem um problema ali na índole dele, talvez no caráter dele. Tem sim, e provavelmente lá no final, o maior problema é o da fé. Às vezes é a inexistência da fé. Então, o uso dos bens terrenos, à luz da parábola, parece revelar o coração. E a última coisa, que quando você leu, você já ficou meio assim, eu também fico, que é a impossibilidade. Veja, é impossibilidade. A Bíblia diz, é impossível servir a dois senhores. Então, a impossibilidade de servir a dois senhores deve nos levar a servir ao Deus verdadeiro. A impossibilidade de servir a dois senhores deve nos levar à certeza, à convicção de servir ao nosso Deus, ao único que existe, com a nossa fidelidade. Pense nisso por enquanto nós vamos tratando dessa parábola aqui. Tem um contexto para essa parábola, meus irmãos. Há um capítulo atrás, em Lucas 15, nós temos a parábola dos perdidos. A parábola dos perdidos é uma parábola linda, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Nessa passagem, nós vemos a graça de Deus em buscar pecadores. Nesse capítulo, nós vemos a graça gigante de Deus em buscar pecadores. Agora, no capítulo 16, parece que Jesus muda o foco para alguma coisa que os fariseus vão zombar de Jesus no final dessa passagem. Se nós tivéssemos fariseus aqui nessa manhã, eles já estariam dizendo, lá vem o homem falar do meu dinheiro, lá vem o filho de José e de Maria falar do que eu estou fazendo, lá vem ele para julgar as coisas que eu escolhi, eu sou dono do que eu tenho, eu faço o que eu quero. Se tivéssemos um fariseu só nessa manhã aqui, se nós estivéssemos há 2000 anos atrás, e um fariseu estivesse vendo Jesus falar dessa parábola, ele estaria pensando assim, eu faço o que eu quero, eu não presto contas a ninguém, eu tomo as minhas decisões, e eu sempre fiz isso, e eu vou continuar fazendo isso até o final. E por isso no final da parábola os fariseus zombaram de Jesus. Se tivéssemos um só fariseu, esse seria o pensamento dele. Graças a Deus não somos fariseus, né? Graças a Deus, nosso pensamento é outro, né? Né? É bom que seja, irmãos, viu? Seria bom que fosse. É importante que seja diferente do pensamento de um fariseu. E aí vem a passagem, então, e essa passagem começa com essa primeira ideia. Deus nos confia recursos, mas fica aguardando a fidelidade. Fidelidade é aquilo que nós sabemos, o texto tem a ver com o dízimo, claro. Como é bom falar de dízimo numa igreja presbiteriana, numa igreja reformada, numa igreja histórica, porque para nós o dízimo não é moeda de troca para com Deus. Na nossa história, a fidelidade é gratidão, é um ato de maturidade. Por isso que eu disse lá no começo, é um ato de maturidade. Não é uma coisa para você pensar, se eu fizer, e então Deus vai, se eu der, então Deus dá. Não, a maturidade não é isso. Se nós entregássemos nossos dízimos na esperança de que receberíamos então o dobro, o triplo, o quádruplo, então não seria uma fidelidade madura. Não é isso não. Por isso fique tranquilo, minha ideia não é constranger você a aceitar a teologia da prosperidade. Não é, eu combato, meus escritos são todos contra a teologia da prosperidade. Não, nós entendemos uma coisa maior do que prosperidade. Entendemos a provisão de Deus como muito maior do que a prosperidade. E é o reconhecimento da provisão de Deus que nos leva a atos maduros. Por isso essa passagem começa trazendo uma historinha. Vejam, agora eu vou ficar dentro da parábola um pouco para você entender, porque essa é uma parábola difícil, é uma parábola controversa. Aqui parece que até tem um estímulo à esperteza, parece que tem um estímulo a se dar bem, parece que tem um estímulo ao encontrar um jeitinho para se dar bem. Vou fazer uma breve explicação da parábola para desenvolver essas ideias então aqui com vocês. Vejam só. Parece que tinha um homem rico. Um dia ele viu que o seu administrador não estava administrando os seus bens corretamente.
Parece que o patrão foi avisado por alguém, então chamou o seu administrador. Administrador, a palavra administrador aqui no grego é oikonomos, ou oikonomos, que tem a ideia de alguém que busca o que é certo dentro de casa, busca o que é certo na casa, busca fazer o que é certo na casa. Nomos, a ideia de lei, do que é certo, oikos, casa. Então, fazer o que é certo dentro da casa. E aí o chefe disse: vejo que está fazendo coisas erradas, não está cuidando bem dos meus recursos, não vai dar mais para trabalhar comigo, tá? Aí ele toma uma decisão, ele pensa: e agora? Como é que eu vou fazer? Como eu vou viver depois que eu for demitido e acusado de ser infiel neste lugar? As pessoas vão olhar para mim e falar: não confiem nele, esse é um homem que antes já exercia coisas erradas, vai continuar exercendo coisas erradas. Então ele toma uma decisão muito espertinha. Ele vai até as pessoas que estão devendo e pergunta: quanto você deve? E a pessoa diz: eu devo tanto. Aí ele fala assim, claro que estou parafraseando: eu quero que você veja a minha bondade. Puxa vida, eu quero lhe fazer um benefício muito grande. Rasga o escrito da dívida que você tem com o meu patrão e coloca um valor menor, tá bom? Veja, ele não disse: dê metade para o meu patrão e dê a outra metade para mim. Não foi isso que ele fez. Ele simplesmente disse: não pague tudo. A minha bondade por você será: diga ao patrão que você só deve a metade. Vai para o outro e pergunta: e você quanto deve? Eu também devo bastante, 100 sacas de trigo. Eu quero exercer bondade para você, tá? Diga que deve menos, tá bom? Porque ele estava pensando o seguinte: eu vou ser demitido, e então eu posso ir nessas casas e falar: eu não te ajudei? Eu não disse para você pagar menos? Eu não fui bom para você? Agora me receba aí, e então me ajude, porque agora sou eu que estou precisando. Quando você precisou, eu te ajudei. Agora sou eu que estou precisando. Me ajude. Espertinho. Bem espertinho. Sabe qual é o detalhe? O detalhe é que o patrão descobriu. Esse patrão era sabido. Ele tinha uma rede de informações, uma network grande. Provavelmente o WhatsApp bateu lá no patrão. E o patrão disse: mas como você é esperto? Olha, eu estou admirado com você. Um patrão que se admira da desonestidade do administrador. O administrador não só era infiel, como era um administrador sagaz. Só que olha como essa parábola vira logo depois de todo esse elogio que está aqui no versículo 8. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E aí reverte. Onde é que essa parábola quer levar? Há algumas recomendações. E essas recomendações vêm a partir do versículo 9. Quais seriam essas recomendações então? Se a esperteza não parece ser uma coisa tão agradável, você mesmo deve ter pensado: que coisa feia que esse administrador fez. Mas então, que recomendações Jesus teria para nós? A primeira coisa, quando eu olho aqui para essa ideia de que Deus nos confia recursos e requer de nós uma fidelidade, eu vejo uma frase de Calvino, analisando inclusive na verdade a passagem de Malaquias 3:8, mas é que Malaquias e Lucas 16 se explicam, né? Calvino diz assim: o Senhor considera um roubo reter o que é dele. Você pode não gostar, mas é o que está escrito aqui. O Senhor considera como um roubo quem retém os 10% que são dele. É assim que está aqui. Eu posso querer que o 10% seja 5, eu posso querer que o 10% seja 7, eu posso querer que seja 1, eu posso querer que não seja nada, eu posso querer que ele seja não em recursos físicos, mas em orações. Senhor, eu quero trocar meu dízimo por orações. Ok, faça a administração que você quiser. À luz da palavra de Deus, toda retenção do que é do Senhor é roubo. E Calvino diz: pois visto que Ele nos dá tudo, não seria justo que lhe devolvêssemos o que Ele nos requer? Como a Raquel Novaes cantou, e nós cantamos juntos aqui: graça sobre graça eu recebi, graça sobre graça. Porventura não seria justo dizer: Senhor,
se o Senhor diz. Eu creio na tua palavra. Posso não crer em muitos pregadores, posso não crer em muitas igrejas, posso não crer em muita gente espalhada por esse mundo afora, mas meu problema não são as pessoas, não são os pregadores. Meu problema é quando eu estou em falta contigo, Senhor. Este é um problema. Se ele for um problema, isso leva à fidelidade. Quando a infidelidade é um problema, eu considero que ela seja verdadeiramente um problema, então eu quero resolver o meu problema. Como é que um infiel resolve seu problema? Arrependendo-se. Mesmo arrependendo-se. Por isso Calvino diz isso. E aí nós trazemos isso para o dia a dia. É simples, meus irmãos. Como 2 e 2 são 4. Nossa fidelidade nos bens terrenos reflete nossa submissão ao senhorio de Cristo. Ela só está refletindo o quanto somos submissos a Cristo. Então, uma primeira coisa, você já recebeu tudo de graça e vai continuar recebendo tudo de graça. Olha como Deus é bom. Mesmo que isso seja, para lá no final, eu e você sermos considerados infiéis, Deus continuará dando tudo de graça. A saúde virá de graça, o alimento virá do solo, as relações Deus construirá, a honra que você receberá dos seus filhos, já recebe talvez, já tenha recebido, tudo isso será de graça, é de graça. A única coisa que Deus está esperando é a nossa fidelidade. Segunda coisa que essa passagem parece nos mostrar é que a ação do administrador, ela revela quanto temor ele tem de Deus. E neste caso aqui, o senhor ou o patrão lá elogiou o administrador infiel porque ele agiu com esperteza. Ele percebeu que seria despedido. Usa sua posição para tentar garantir o seu futuro. E quando nós buscamos uma conexão com o Antigo Testamento, com Malaquias, nós vemos que lá também Deus chama o seu povo a confiar nele com os seus recursos e promete abrir as janelas do céu. Nós não vimos aqui agora há pouco na leitura? Eu abro as janelas do céu. Aos fiéis, Deus sempre abriu a janela do céu. Será que ele vai mudar? Nunca mudou, meus irmãos. Não vai mudar. É uma questão de crer ou não. É uma questão de revelar o temor ou não. O temor aparece, a dimensão do nosso temor aparece nas nossas ações, na ação de como nós agimos com Deus. Outro comentarista estudioso, o R.C. Sproul, ele diz: a parábola nos lembra que devemos ser tão zelosos e sábios em investir no reino de Deus, quanto os mundanos são em investir nos seus próprios interesses. Vou repetir. A parábola nos lembra que devemos ser tão zelosos e sábios em investir no reino, quanto os mundanos ou que não creem em Deus são sábios e zelosos em investir nos seus próprios interesses. Ainda lá naquela minha pesquisa, junto com outros irmãos, eu devo muito a esses irmãos, eu só contribuo, breves contribuições. Nós estamos caminhando para um outro entendimento. O entendimento é o seguinte: a obra missionária a partir das igrejas históricas sofre muitas vezes porque nós, os crentes, não tememos os juízos de Deus. Porque nós não somos fiéis a Deus, porque Deus diz: fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Infiel no pouco, não conhecerá o muito. Nós não cremos nos juízos de Deus. Como nós não cremos nos juízos de Deus, nós também não cremos na sua segunda vinda. Nós não cremos na urgência em se pregar o evangelho ao mundo. Nós não cremos que as igrejas precisam ser faróis no mundo. Nós não cremos que o tempo está acabando. Nós não cremos que Jesus está voltando. Nós não cremos que Ele voltará para purificar, para separar o trigo do joio. Como nós não cremos em todas essas coisas, oferta missionária é a sobra. Como nós não cremos, o dízimo é no dia que eu enriquecer. Então, se este raciocínio estiver certo, meus irmãos, a igreja histórica só voltará a investir pesadamente em missões quando nós, os crentes, entendermos e temermos mesmo os juízos de Deus. Se ninguém temer os juízos de Deus, por que seríamos fiéis, né? Se não precisamos prestar conta, nunca precisaremos prestar contas, por que faríamos coisas certas? Então nós precisamos refletir: como se sustenta a obra de Deus? Sempre foi pela fidelidade.
Agora, sem fidelidade não tem obra de Deus. Sem fidelidade não tem novas igrejas sendo plantadas. Sem fidelidade não tem igrejas sendo reformadas. Sem fidelidade não tem discipulado nas casas. Sem fidelidade não tem andar com o carente na sua necessidade. Porque a fidelidade bloqueou tudo no início. A infidelidade bloqueou tudo no início. Essa é uma passagem bem séria e bem difícil de estudar. Mas é a Bíblia. Está aqui, Lucas 16. Não dá para rasgar a página. Está aqui. Eu posso não ler o que está aqui, mas de vez em quando Deus nos leva a pensar, mesmo quando eu nem queria ler. Eis um pouco do que é o teste do coração. Uma terceira coisa que essa parábola parece nos mostrar, ainda no campo de revelar o coração, está a partir do versículo 9, do versículo 9 até o versículo 12. Se vocês não forem fiéis na aplicação das riquezas de origem iníqua, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Meus irmãos, em alguma medida, todas as nossas riquezas nesse mundo são chamadas riquezas injustas. Explicar o versículo 9 também não é muito fácil, mas eu trago uma ideia aqui. É que todos os nossos recursos, em alguma medida, eles são manchados pelo pecado. Tudo que nós fazemos, de alguma maneira, está manchado pelo pecado. É isso, é uma ideia de dinheiro mundano. É isso que o autor quis dizer aqui. Todos os recursos que nós recebemos são santificados por nossas orações. Nós podemos receber doações do que for, doações nas nossas casas. Mas quando nós vamos comer esse arroz, esse feijão, nós oramos lá na hora do almoço ou da janta. E santifica-se pela oração. Então todas as finanças, os recursos, os bens, em alguma medida eles são manchados pelo pecado. Mas como é que nós santificamos esses recursos? Aí vou usar um exemplo aqui, e não vou poder usar nomes nessa manhã, mas nesta manhã eu me vesti de doações, Felipe. Hoje eu estou vestido de doações. Vou contar para vocês. Este terno eu ganhei de alguém. Sim, Senhor. Que está aqui, inclusive, entre nós. Não vou falar o nome, quem Deus sabe. Esta gravata eu ganhei de alguém, que também está aqui. Não vou falar o nome, você que Deus sabe. Este sapato que eu estou usando, eu ganhei de um casal lá de Santo Amaro, quando eu saí de lá, no último ano que eu saí de lá. Bom, no final, na verdade. E eles me deram esse sapato, é um sapato bom, é da CNS. É difícil comprar, acho que eu não conseguiria comprar. Mas estou cuidando tanto que eu estou usando até hoje, já fazem 6 anos já, né? Esta calça foi minha amada esposa que me deu, algum tempo atrás. E tantas outras. O perfume que eu estou usando, me desculpem usar essas particularidades tão fúteis, me desculpem, o motivo é nobre, tá bom? Mas o perfume que eu estou usando eu escolhi também a gosto, porque foi um casal aqui que me deu, um 212 Black, cheiroso que só, bom demais, ainda estou usando. Quis só dizer uma coisa simples para vocês, eles investiram com carinho num pobre miserável pecador que sou eu, só para me abençoar. Me deram o blazer, um deu a calça, outros me deram tantas coisas na vida, praticamente tudo o que somos, e a gente conversa muito em casa, com nossos filhos inclusive, tudo o que somos e o que temos, de alguma maneira, veio da bondade de pessoas. Tudo, irmãos, tudo. Da igreja que cuida de nós. Esta camisa, isso posso dizer, isso posso testemunhar. Essa camisa é o presente do meu aniversário, de 8 de novembro. Está chegando, daqui a pouquinho tem 8 de novembro de novo. Essa camisa eu ganhei do conselho da igreja. Um voucher, vou lá numa loja bem legal. Essa camisa é um presente. Tá. Agora que passou o momento gabolice, agora que passou o momento de alegria por ser tão abençoado por tantas pessoas, deixa eu te falar uma coisa. Parece que o versículo 9 está querendo dizer: invista em gente, invista em pessoas, seja generoso. Viu? Não pense em garantir o seu futuro amanhã, porque você não conhece o seu futuro amanhã. Você poderia ter retido a sua generosidade para alguém, mas a generosidade que você reteve, ao invés de ser bondoso ou bondosa com alguém, não é isso que vai garantir o seu status, a sua sobrevivência amanhã. Mas o que você fizer por alguém, vai abençoar. Vou citar aqui Dona Joana Dark, me deu um gorro azul, que eu tenho até hoje ele, viu, Dona Joana?
Está comigo lá em casa. Eu uso ele no inverno, viu? Agora em dezembro, quando nós formos para o Rio Grande do Sul, nas missões, eu vou usar de novo. Está lá, guardadinho. Irmãos, é tão maravilhoso, são pequenas coisas. Invista em gente, invista em pessoas. Abençoe. Não tem a ver com grandes valores, tem a ver com atos grandes. Eles sempre vão se lembrar. Eu poderia ficar aqui bastante tempo falando sobre bondades que nós recebemos, mas o alvo é só dizer uma coisa para você. Se você retém para garantia própria, e o custo dessa garantia própria é a sua generosidade, alguma coisa está errada. Quanto mais seu coração for generoso, acredite, mais Deus estará vendo que a obra está acontecendo ali no seu coração. Perde isso de vista, e um dia alguém vai olhar para você como patrão, viu, este administrador aqui, é muito espertinho, mas não vai trabalhar comigo, é muito sagaz, como garante o seu futuro, mas não é fiel. O que você prefere? O que nós preferimos na nossa relação com Deus? Última coisa que essa passagem parece nos mostrar, e eu trago para você nessa manhã, sempre com muito cuidado e muito temor, porque quando eu leio um texto assim, esse texto todo se volta contra o pregador, contra nós pregadores, contra nós líderes da igreja, contra uma igreja como a nossa, com o potencial que ela tem neste lugar, de pregar o evangelho, de discipular pessoas, de atender os carentes, de cuidar daqueles que estão perdidos. Que grande responsabilidade nós temos, mas nós só podemos fazer isso quando entendemos quem é o Senhor que nós servimos. Aqui é forte. Veja, do versículo 13 para frente. Versículo 13 para frente. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, e irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. De vez em quando eu uso uma ilustração aqui, vou usá-la novamente só para efeito didático mesmo. É uma pena que eu não tenho nenhum dinheiro aqui neste bolso vazio, mas tenho um cartãozinho, eu vou usar o cartão como se fosse um dinheiro, apenas para a ilustração. Em algum momento você precisa dizer para o seu cartão, quem é o Senhor aqui? Quem manda aqui? Porque se Ele manda, você vai obedecer, vai se endividar, vai se perder, vai se comprometer em níveis que até a sua fidelidade a Deus fica comprometida, porque você diz, reverendo, o senhor não tem ideia de quanto é que vem o meu cartão. Em algum momento na nossa vida, a gente tem que olhar para ele e falar assim, quem manda aqui? Vai ficar guardado lá em casa, no quartinho escuro, e não vai sair de lá, porque você está me tentando demais. Estou brincando com você, mas é que é tão raro cartões ficarem no quartinho escuro da vida, né? Isso revela muito de senhorio. Quando Ele domina, você se ajoelha. Mas quando você comanda, então Ele se dobra. Acredite. Essa é uma passagem que nos leva a pensar nisso. Aqui está o cerne da questão. A quem pertence o nosso coração? A quem pertence? De quem Ele é? Quem é o seu Senhor? Quem manda verdadeiramente nele? Agostinho, um teólogo dos primeiros séculos, disse, e muito estudado por Calvino, disse, as riquezas não devem ser possuídas em nosso coração, mas devem ser administradas em nossas mãos. Vou repetir, porque tem um efeito aqui, uma ideia. As riquezas não podem ser absorvidas como um valor no coração. As riquezas devem ser administradas como se o coração ficasse longe delas, com as nossas mãos apenas. Quando a riqueza entrou e controlou o coração, então ela já não está mais sob a administração de mãos, mas ela já está controlando verdadeiramente uma vida, meus irmãos. Quero concluir trazendo 2 ou 3 ilustrações e fazendo as 2 aplicações só. Irmãos, nós temos um exemplo de administrador fiel nas Escrituras. Chama-se José. José do Egito. Não era ele um mordomo, José? Era.
Não poderia ter ele usufruído de todas as coisas e controlado tudo e chamado tudo aquilo de seu? Poderia, por causa do seu poder, mas ele não o fez, porque ele sabia que tudo era do seu Senhor, administrava coisas do seu Senhor. Esse é um exemplo muito positivo no Antigo Testamento de um mordomo fiel. Vou te dar um exemplo negativo agora. Um homem chegou até Jesus e disse: Senhor, eu quero te seguir, quero te servir, Senhor, toma-me, eu sou teu. Aí Jesus diz: então faça coisas certas para me seguir. Eu faço tudo, desde que eu sou jovenzinho. Obedeço o papai, obedeço a mamãe, não roubo, não mato. Não. Eu sou, esses aí eu não sei como são, mas eu sou bom. Aí Jesus disse: mas então, está bem perto de me servir mesmo. Então venda tudo que você tem, dê aos pobres e venha, a gente segue pelo norte. Aí ele disse: opa, aí pegou pesado comigo, né? Voltou triste porque o jovem rico não conseguia crer em Deus. Esse é o motivo do jovem rico não seguir a Jesus. Não creu em Deus. Outro exemplo agora positivo. Jesus está vendo as pessoas ofertarem coisas e vem uma senhorinha e entrega uma moedinha ou duas. E então ele olha para aquela senhora e fala: que fé! Eu vejo as pessoas vindo trazer sobras de todos os lugares. Eu vejo as pessoas vindo entregar o que não lhes faz falta em todos os lugares. Mas essas moedinhas fariam uma falta à vida dela. E ela deu. Agora eu vou dar um outro exemplo negativo. Exemplo positivo, exemplo negativo, exemplo positivo, exemplo negativo. Ananias e Safira estavam tão animados. Aquele casal tinha bens e estava tão animado com a obra de Deus. E então eles sabiam e viam que pessoas vinham e entregavam seus recursos, e eles disseram assim: nós também vamos, nós não precisamos dessas coisas, nós temos um reino nos aguardando. Conte conosco, seu Jesus, e contem conosco a colégio apostólico, nós estaremos com vocês. E então eles vão, vendem toda a sua propriedade, mas no meio do caminho dizem: será que não é melhor a gente guardar um pouco para o amanhã? Será que já não é suficiente essa bondade que nós fizemos até aqui? Vamos guardar um pouco, porque não se sabe o dia de amanhã. Só que quando eles chegam, eles recebem a seguinte asseveração: ninguém lhes obrigou a nada. Por que quando vocês foram exercer a generosidade de vocês, trouxeram junto a iniquidade? Por que mentem ao Espírito? Se o Espírito vê tudo, por quê? E vocês sabem o fim de Ananias e de Safira. Irmãos, a administração dos nossos recursos revela o coração. Quero voltar a essa ideia final, que essa é a minha aplicação conosco nessa manhã. Sustente a obra de Deus com a sua fidelidade. Sustente a obra de Deus com um tipo de fé, com um tipo de certeza que não duvida. Tantas falando em causa própria. Todos os pastores presbiterianos recebem seus recursos acertados com seus conselhos. Eles não ganham mais ou menos porque suas igrejas arrecadam mais ou menos, como acontece em muitas instituições. Não é o nosso caso. Então, isso não é uma legislação em causa própria. Isso é a causa do reino. Ou o reino avança pela fidelidade, meus irmãos, ou em algum momento o patrão vai olhar para nós e falar: que é isso que fizeste? Que é isso que está fazendo? Que é isso que está fazendo com toda a bênção, com tudo que eu tenho te dado? Que é isso que vai fazer? Você vai continuar assim? Lembre-se, você continua crente, filho? Sim, reverendo Jorge, mas talvez não esteja sendo tão fiel. Cuidado, isso é perigoso para você. Lembra que 3 meses depois, a fidelidade não era só nos recursos financeiros ao Senhor. Lembre-se que depois disso vieram todas as consequências da separação de pai para filho, separação conjugal. Lembra do quadro em que essa pessoa mergulhou? Tudo começou quando ele não confiou no Senhor. Que Deus nos ajude. A obra de Deus, ela vai continuar, conosco ou sem nosco, como brincam os ótimos amantes da língua portuguesa. Ela vai continuar, mas seria tão maravilhoso eu e você estarmos nela, não é? Seria tão magnífico eu e você, quando a gente diz assim: estamos plantando mais uma igreja, e você sente: eu estou participando disso. Agora, se você
estiver fazendo parte de grandes coisas que a sua igreja faz, mas você está fora, lembre como é que Deus tratou com o administrador infiel. Feche seus olhos. Temos muito a falar com Deus, temos muito a pensar, mas graças a Deus, que sempre nos dá uma oportunidade de recomeçar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amoroso Senhor, é constrangedor falar do Teu amor, Senhor, é constrangedor falar da Tua graça, é constrangedor falar de perdão de pecados, é simplesmente tão grande, Senhor, saber que somos tornados filhos do Senhor, por Sua imensa graça, que fazemos parte do Teu reino, o reino dos céus, que o Senhor nos chama para dentro de igrejas para que nós sustentemos a Tua obra nesse mundo, e talvez sermos achados à margem disso, só porque não cremos em Ti, só porque achamos que temos de nos precaver para o amanhã, só porque talvez pensamos, mas eu não sei como vão administrar esses recursos. Quantas coisas enchem o nosso coração e que lá no final contribuem para a nossa infidelidade, somente isso. Senhor, que a Tua obra ande, prossiga, que mais e mais missionários sejam sustentados, que mais e mais pessoas conheçam do Evangelho através da pregação fiel da Tua palavra, que mais igrejas sejam instituídas em bairros onde famílias podem descer dos seus andares mais altos dos edifícios e encontrarem nesses lugares a graça, a paz, a harmonia, o prazer, a alegria, a convivência, filhos conhecendo a Ti, sendo salvos. Meu Deus, como nós poderíamos dimensionar o valor de uma pregação a alguém que está sendo salvo ali naquela hora? E o Senhor faz tudo isso. Senhor, que a Tua graça nos assista, que o Teu amor inunde o nosso coração, que a fé no Senhor seja maior do que nossos medos, e que então, Senhor, a união da fé possa produzir frutos de justiça. Senhor, ao longo da história dessa igreja, essa é uma das marcas dessa igreja, a fidelidade a Ti, mas não deixa a gente se afastar. Senhor, nós corremos risco de nos afastar. Senhor, nós corremos risco de o nosso coração se perder nos sonhos terrenos, nas riquezas terrenas, quando a Tua palavra diz, busca o reino de Deus e a sua justiça, depois as outras coisas, até porque elas são simplesmente acrescentadas. Senhor, nós não temos motivos para duvidar de Ti. Ajuda-nos, Senhor, e se houver entre nós alguém que ainda não alcançou esse entendimento, permita-nos, Senhor, a graça de ver o crescimento espiritual, de ver a maturidade cristã, permita-nos. Não tem a ver com muito ou pouco, tem a ver só com o que é devido. Ajuda-nos, como o Senhor tem nos ajudado, é a nossa oração. Com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.